Livro História de Santo Antônio, escrito pelo Padre Antônio, capítulo 12. Pregação e Maravilhas no norte da Itália. Entre os conventos que Antônio fundou, merece especial menção o de Gemona, célebre pelo milagre que Antônio aí operou. Eis em que ocasião, quando ele dirigia as obras do edifício, misturado com os operários, conduziu as pedras e a argamassa como um deles. Passou perto da oficina um camponês com uma carroça puxada por bois. Antônio pediu que lhe emprestasse um momento a carroça, para ir buscar certa porção de tijolos necessários para a construção do convento. O camponês, que não estava disposto a atender o bem-aventurado, disfarçou as suas intenções e recusou o serviço que lhe era pedido sob o pretexto de que levava um morto. Ora, esse pretendido morto não era mais que um filho do camponês, que dormia estendido no carro. A tais palavras, o bem-aventurado não insistiu. Retirou-se enquanto o rústico, sorrindo com malícia, despertava o moço para lhe contar a mentira que o frade pedreiro tinha levado. Mas seus esforços foram em vão. Sem o suspeitar, ele havia dito a verdade, respondendo que conduzia um morto. A esse espetáculo, ficou tomado de susto e soltou gritos de angústia. Deixou o carro e correu para o bem-aventurado, a convocá-lo derramando torrentes de lágrimas, que lhe restituísse o filho. O bem-aventurado comoveu-se diante de uma dor tão profunda, acompanhada de tão fé viva. Dirigiu-se para o carro do morto e, fazendo sobre o cadáver o sinal da cruz, estendeu a mão ao adolescente que se ergueu cheio de vida. É assim que os santos se valem dos ultrajes que lhes dirigem. Com este milagre terminou os trabalhos o santo durante o ano de 1227. No começo do ano seguinte, nós o achamos em Treviso e Veneza, em marcha ascendente, projetando claridades cada vez mais vivas. Mas tudo isto é só o prefácio de sua atividade. Tão grandioso é o que me resta a dizer. Pádua é o teatro em que Deus vai manifestar com maior riqueza os tesouros de graça que derramara na alma de seu servo. Não sei se, ao caminhar na risonha planície em que Pádua é situada, quando lhe avistava no horizonte os muros fortificados e as arrojadas flechas dos templos, teve Antônio o pressentimento de seu futuro e das tribulações que o aguardavam. É, pois, lícito crer que Antônio não suspeitou o que Pádua lhe reservava. Ele restituirá a essa infelicidade o verdadeiro evangelho, obscurecido pela heresia, fará reflorescer a pureza de seus costumes, restabelecerá a paz entre os cidadãos divididos, exercerá salutar influência em seus destinos políticos e a preservará dos males prestes a se descarregarem sobre ela. Depois de ter sido seu apóstolo, tornar-se-á o mais ilustre de seus filhos. Pádua tomará o nome dele nos registros da Ordem dos Frades Menores, e Pádua lhe dará o seu. É com esse batismo de reconhecimento e de amor que sua memória chegará até a mais remota posteridade. Enfim, ele terá o túmulo ao lado do seu segundo berço. Morto viverá na glória que lhe há de assegurar a sua pátria adotiva. Mas Antônio não tinha preocupações dessa ordem. Olhando Pádua, pensava nos estragos que os sectários haviam produzido em seu seio. Suas entranhas então estremeceram. Seu coração se dilatou sobre ela, como para lhe recolher os filhos transviados e reaquecê-los ao foco da caridade de Jesus Cristo. Transpôs as portas da cidade com toda a modéstia. Chegado o momento, abriu sua estação pedindo ao céu que a abençoasse. O movimento não se fez esperar muito tempo. Desde o começo, o bem-aventurado fascinou o auditório. O concurso era imenso, de todos os lados vinha gente ansiosa, e com avidez se recolhia sua palavra eloquente. Coisa digna de admiração, escreve o autor anônimo. Nas fileiras dessas massas humanas, amontoadas no tempo, não se ouvia sequer uma queixa, nem um traço de dissipação, nem o dito inconveniente obscurecia a beleza da cena. As crianças faziam como todos os demais, até os choros retinham para não interromper o pregador. Aplicava-se o ouvido, fitava-se o olhar sobre o homem de Deus. Não se experimentava nenhum cansaço, tão grande era a devoção com que se seguia o santo. A palavra de Antônio saía-lhe da boca como de uma fornalha ardente.
Era maravilhoso ver como ele agitava o auditório. Penetrava até a medula das almas. Produzia nelas profunda emoção, acompanhada de arrependimento e de ódio às fraquezas e aos crimes da vida. Nessa época de fé cândida, os pecadores davam livre curso aos sentimentos que os agitavam interiormente. Voltavam-se para os vizinhos e diziam em voz alta, soltando gemidos: Infeliz que sou, até hoje não tinha compreendido a fealdade do pecado. Se a conhecesse, de certo não teria cometido. Então exortavam-se mutuamente a fazer uma boa confissão, a empreender peregrinações por espírito de religião, a se impor jejuns rigorosos em dias fixos, em honra da Mãe de Deus, e a realizarem outras obras de piedade. Ao mesmo tempo vertiam torrentes de lágrimas, soltavam longos suspiros, batiam no peito pancadas repetidas com uma compunção de que nenhuma narrativa poderia dar ideia a quem não foi testemunha. E eram sinceras essas demonstrações, porque se seguiam das mais estrondosas conversões. À voz do apóstolo, acalmavam-se os ódios hereditários, os cidadãos divididos pelas opiniões políticas e pelos preconceitos de seita reconciliavam-se, dando-se o ósculo de paz. As portas das prisões abriam-se, as infelizes vítimas da lei ou das vinganças, que pelo espírito de partido então eram numerosas, recobravam a liberdade. Os usurários restituíam os bens mal adquiridos. Os credores devolviam os penhores que tinham em seu poder. Perdoavam as dívidas da viúva e do órfão. Em todas essas acomodações, um homem de Deus era tomado por árbitro. Cada um se remetia ao seu parecer, com ilimitada confiança, da qual se valia ele para o bem geral da cidade. Por outro lado, as mulheres de má vida envergonharam-se de suas desordens. Os que viviam em concubinato regularizavam sua posição. Os lugares de jogos e danças se viam desertos. Ladrões famosos e salteadores de estrada deixavam sua abominável profissão. Foi nessa época que Antônio converteu os 12 bandidos, cuja história é narrada no seguinte modo no Liber Miraculorum, de Waden. No ano do Senhor, 1292, um velho contou a um frade menor que havia conhecido o bem-aventurado Antônio. Eu era, disse ele, salteador de profissão. Fazia parte de uma quadrilha de 12 bandidos como eu. Habitávamos nos bosques e roubávamos a todos os viajantes que passavam perto de nós. Mas, tendo ouvido falar da reputação que o bem-aventurado Antônio adquirira em pregações, resolvemos todos os 12 ir ao sermão, certo dia, disfarçados. Não podíamos acreditar no que se contava, a nosso ver com exagero sobre os efeitos que ele produzia, pois que o comparavam a uma tocha ardente e o chamavam um novo Elias. Uma tarde, pois, em que ele devia anunciar a palavra de Deus, pusemo-nos a caminho para ouvi-lo, mas enquanto prestávamos ouvido aos acentos que lhe saíam da alma inflamada, sentimos despertar em nossos corações o arrependimento dos crimes que tínhamos cometido. Ao terminar o discurso, era profunda a nossa compulsão. Consternavam-nos as lembranças de nossa vida maculada de perversidades. Quando o bem-aventurado padre nos ouviu em confissão, um após o outro, proibiu-nos de continuar em nossas desordens. Aos que renunciassem a elas, prometeu as alegrias do paraíso, ameaçou dos suplícios do inferno os que permanecessem. Muitos violaram seus juramentos e acabaram mal, conforme o bem-aventurado lhes tinha predito. Os que foram fiéis a seus compromissos adormeceram na paz do Senhor. O velho acrescentou: o bem-aventurado Antônio dera-nos por penitência fazer 12 vezes a peregrinação ao túmulo dos santos apóstolos. É a 12ª que hoje completo. A proporção que se adiantava nesta comovente narrativa, torrentes de lágrimas lhe corriam dos olhos. Segundo a promessa que o bem-aventurado lhe tinha feito, ele esperava a paz da vida eterna, terminado que fosse o curso de sua vida mortal. Os triunfos que obtinha Antônio no púlpito levaram ao sagrado tribunal multidão enorme de penitentes de um e de outro sexo, impacientes por confessar seus pecados. A custo podia ele dar conta a toda a tarefa. Era auxiliado pelos frades menores e pelos sacerdotes seculares, mas todos eles juntos sucumbiam ao peso do trabalho. Muitos dentre os que se apresentavam para alcançar o perdão declaravam ter recebido avisos divinos e que tinham ordem de se dirigir a Antônio e de se submeter em tudo a seus conselhos.
Outros não hesitavam em afirmar que, durante o sono, o homem de Deus lhes tinha parecido e lhes dissera: Levanta-te, Martinho, levanta-te, Inês, vai procurar o tal frade e confessa-lhe o pecado que cometeste em tal lugar e que ninguém sabe senão só Deus. Entretanto, Deus não deixava sem prêmio os trabalhos de seu servo. A parte as consolações íntimas de que lhe inundava a alma, fazia brilharem os milagres até no ministério obscuro e sem eco do confessionário. Um dia o bem-aventurado tinha sido mais eloquente que de ordinário. Um homem do auditório ficou profundamente abalado por sua palavra, e quando se apresentou para acusar os pecados, soltava tão doidos suspiros, e tanto lhe cortavam a voz os soluços, que não pôde proferir palavra. Disse-lhe então o bem-aventurado que anotasse por escrito os pecados, a fim de que ele os pudesse conhecer por leitura. O penitente fez o que lhe ordenava, mas quando o homem de Deus teve nas mãos o papel, a escrita desaparecera, tão apagada estava como se aí nunca se houvesse traçado uma letra. Esse fenômeno tinha uma significação muito elevada e muito grata. Era para o choroso penitente a prova de que os seus pecados estavam perdoados no céu. Exprimia ao apóstolo que o labutar dele não era inútil, pois sua palavra determinava arrependimentos tão eficazes. Mas o espírito do mal ardia em despeito por tantas maravilhas, que enfraquecia o seu império. Inimigo irreconhecível de todas as boas empresas, para desviar dos seus pios desígnios o santo homem Antônio, cujo triunfo tanto subia, começou a atormentá-lo com ilusões noturnas. O que vou relatar, escreve o autor anônimo, não é fábula. O próprio homem de Deus confiou a um irmão, ainda em vida. Uma noite durante a Santa Quaresma, no começo dos trabalhos apostólicos a que vimos que o homem de Deus se consagrara, para restaurar os membros abatidos da fadiga, buscava ele um pouco de repouso em alguns instantes de sono. Eis que de súbito o impuro Satanás invade a sua cela, e agarrando-o pela goela, apertava-o com tanta violência que, se não o sustentara uma força divina, Antônio certissimamente seria estrangulado. O bem-aventurado invocou logo o nome da Mãe de Deus, e traçando na testa o sinal da cruz redentora, entoou em voz alta o gloriosa Dómina. Assim pôs em fuga o espírito de trevas, e logo se sentiu livre de suas emboscadas. Quando, contente de o derrotar, procurava-o com os olhos, notou uma claridade celeste derramada em sua pobre cela, que a fazia resplandecer como um vestíbulo do paraíso. Depois desse combate de que saíra vitorioso, o intrépido apóstolo continuou a aplicar-se ao rude labor da pregação, com uma energia que não conhecia desfalecimento. Os esforços do inferno para ir de encontro à sua obra produziam um efeito contrário. O povo mostrava-se cada dia mais ávido de ouvi-lo. Estabelecera-se na cidade uma santa imitação, uma disputa para ver quem mais corria para recolher os ensinamentos que caíam de boca tão eloquente. A afluência foi logo tão considerável que se tornou preciso instituir estações cotidianas em cada igreja, por turno, mas esta medida ainda não resolveu a dificuldade. No momento, o espaço faltou de todo. Nem o recinto podia conter as multidões que se apinhavam e cuja onda invasora crescia sem cessar. As mesmas praças públicas se acharam pequenas, e então o bem-aventurado pensou em ir para fora dos muros, para se instalar em campo aberto, a fim de que, diz o autor anônimo, o orvalho da doutrina celeste que corria da abundância de seu coração refrigerasse a terra e lhe fertilizasse o seio. Sob essa tocante imagem, designa ele as almas que tinham sede da verdade e da justiça, e a quem o bem-aventurado ia abrir as fontes sagradas para as dessedentar. Viu-se então um espetáculo admirável que se reproduziu mais de uma vez na história da Igreja, mas que raras vezes tem sido excedido. A região de que Pádua era capital abalou-se por inteiro. Das cidades vizinhas, dos castelos, das aldeias, multidões inúmeras corriam ao local em que o homem de Deus, Antônio, desenvolvia o seu zelo, com a fundada esperança de que a doutrina de sua palavra os poria no caminho da salvação. Essa boa gente,
que pertencia a todas as classes da sociedade, levantava-se no meio da noite, marchavam por caminhos difíceis e procuravam antecipar-se uns aos outros. Para clarearem as trevas profundas, levavam em mão tochas acesas e seguiam a passos largos, a fim de serem os primeiros a tomar lugar em torno do púlpito do homem de Deus. Viam-se correr soldados e damas da mais alta nobreza, que não temiam aventurar-se no meio da noite. Ao passo que antes costumavam esperar que fosse alto dia para se erguerem, agora esqueciam sua delicadeza e melindres. Não lhes custava nada vestirem-se antes da aurora e esperarem durante muitas horas que o sermão começasse. Seu fervor manifestava-se por sinais ainda mais patentes. Elas voluntariamente se despojavam dos luxos da veste e do toucado. Tinham renunciado a todo o fútil e a quaisquer atavios que parecessem visar ao efeito. Cingiam vestidos grosseiros de lã, pelo seu porte, dir-se-iam religiosas. Nestas memoráveis circunstâncias, o bispo de Pádua dava exemplo a seu rebanho. Ele assistia à frente de seu clero às instruções do bem-aventurado com edificante humildade. Sua presença contribuía não pouco para atrair as multidões e sustentar-lhes a coragem, no meio das fadigas inseparáveis de uma tal dedicação. Quando Antônio pregava, chegavam-se a contar em torno dele até 30.000 almas. A atenção que lhe prestava de todos os pontos desta assembleia era tão viva que não se ouvia um murmúrio, nem o mais leve ruído. Nesses dias os negociantes fechavam as lojas. Não faziam comércio senão depois do acabado sermão. Tão ardente era o desejo que tinham de ouvi-lo. As mulheres distinguiam-se entre o auditório pelas piedosas indiscrições a que se entregavam. Tinham o cuidado de vir munidas de tesouras, e algumas cortavam devotamente partículas da túnica do santo, para fazerem delas relíquias. As que conseguiam tocar a fímbria dessa pobre veste julgavam-se felicíssimas. Os testemunhos de respeito e de amor multiplicavam-se em torno de Antônio. Quando acabava de falar, precipitavam-se todos sobre ele, e a muito custo defendia-se das carícias populares que chegavam a lhe ocasionar algum perigo de vida. Precisou ser escoltado por homens robustos que formavam como que uma trincheira diante de sua pessoa. Outras vezes usava de inocentes ardis para furtar-se às ovações que lhe preparavam, ou, aliás, esperava que a multidão lhe houvesse dispersado. Tinha então a liberdade de se retirar sem que o importunassem, mas ele não gozava sempre da tranquilidade que buscava. Um dia, ao entrar em Perúgia, por veredas solitárias, a fim de evitar os aplausos da turba eletrizada por sua eloquência, uma mulher, tomando caminhos de atalho, pôs-se a correr para o alcançar. Ofegante e quase sem respiração, de tão precipitada que era a sua marcha. Trazia nos braços um filhinho paralítico dos braços e das pernas, desde o nascimento. Logo que chegou à presença do bem-aventurado, lançou-lhe aos pés, rogando-lhe com gemidos e lágrimas que se apiedasse de uma mãe infeliz e fizesse o sinal da cruz sobre o menino, abençoando em nome e pelo poder de Jesus Cristo. Ó prodígio! O menino ergueu-se logo perfeitamente curado. Logo antes sua mãe, consternada, o trazia carregado ao colo. Agora o reconduz à casa já restabelecido, levando-o pela mão. O homem de Deus, porém, não atribuiu aos seus méritos a graça obtida, e sim a virtude daquela mãe, e deixando-a recomendou-lhe que em todo caso não espalhasse o ocorrido antes que ele morresse. Pádua estava transformada. A heresia confundida entrincheirava-se no silêncio, que se tornara o seu último asilo. O vício já não levantava a cabeça, a discórdia não agitava mais as suas serpentes nos corações, a verdade recuperara os direitos, a virtude triunfante evidenciava-se em todos os seus encantos.